inscritos. Solicita a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Caio Fernando Gonçalves. Presente. Cristiano José dos Santos. Presente. Edson Guimarães Bueno. Presente. Jair Teixeira Alves. Presente. José Rodolfo Mores. Presente. Marcos Aurélio da Silva. Presente. Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Presente. Oswaldo Alonge. Presente. Sérgio Ricardo Marques Matar. Presente. Como a número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Solicito o vereador Edson Guimarães Bueno que faça a leitura de um trecho bíblico. Senhor, por que são tão grande número os que me perseguem? Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem a minha alma: não há salvação para ele em seu Deus. Porém tu, Senhor, és o meu protetor, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2017, na sala das sessões Nick Carter Mores, realizou-se sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores Caio Fernando Gonçalves, Cristiano José dos Santos, Edson Guimarães Bueno, Jair Teixeira Alves, José Rodolfo Mores, Marcos Aurélio da Silva, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Matar. Verificando o número legal, a presidência, em nome de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Em seguida, o vereador Marcos Aurélio da Silva fez a leitura de um texto bíblico. Dando sequência, a secretária Mônica Soares de Oliveira Raimundi fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12 de junho, com ressalva do vereador José Rodolfo Mores, que a moção de agradecimento número 44/2017 ao Dr. Paulo Otizuzzi é de autoria de todos os vereadores. Colocada em discussão e votação foi aprovada por todos os vereadores. Expediente do Executivo, nada consta. Expediente do consta requerimento número 17/2017 ao DR, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usou da palavra o autor. Em votação, foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de pesar número 48/2017, pelo falecimento do senhor Narciso Hilário Pérez, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em votação, foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de pesar número 49/2017, pelo falecimento da senhora Cleusa Aparecida de Paula Varandas, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em votação, foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de pesar número 50/2017, pelo falecimento da senhora Luísa Pacchione Fantin, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em votação, foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização número 51/2017, aos proprietários do sítio Santo Antônio, senhor Antônio Ferreira de Souza e José Márcio Ferreira de Souza, pela organização da festa junina, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usou da palavra o vereador, autor. Em votação, foi aprovada por todos os vereadores. Constam indicações número 61 e 62/2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação número 63/2017, de autoria do vereador Marcos Aurélio da Silva. Expediente de diversos. Consta convite para a Arraiá da EMEIF
Professora Elza Cavada dos Reis. No dia 25 de junho, às 15 horas, no ginásio de esporte. Consta convite para a festa junina da Dona Vitu Jorge, número 24 de junho, às 16 horas. Consta ofício número 13/2017 da Amogel. Ordem do dia. Consta projeto de lei número 08/2017 do Executivo LDO, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e da outras providências. Em segunda discussão e segunda votação, foi aprovado por todos os vereadores. Próxima ordem do dia, nada consta. Tema livre. Usaram da tribuna os vereadores Oswaldo Alonge, Cristiano José dos Santos, Sérgio Ricardo Marques Matar e Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Justificativa de voto. Como nenhum vereador justificou o voto, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, a presidência agradeceu a Deus, considerou encerrada e eu, primeira secretária, lavrei a presente ata, que será lida e discutida na próxima sessão. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a ata da sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Expediente do Executivo. Consta ofício 60/2017, que encaminha o projeto de lei 10/2017. Projeto de lei número 10/2017. Autoriza o município de Oriente, Estado de São Paulo, celebrar termo de permissão de uso de imóvel de propriedade do governo do Estado de São Paulo e da outras providências. Artigo 1º. Fica a Prefeitura do município de Oriente, Estado de São Paulo, autorizada a celebrar com o governo do Estado de São Paulo, com a interveniência da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, termo de permissão de uso de dependências do imóvel edificado sobre os lotes número 030405 da quadra número 8, bairro Santa Isabel, sob número 148 da Avenida Vinícius de Moraes, antiga Rua Duque de Caxias, registrada sob número 17.961, de 5 de junho de 1962, no primeiro cartório de registro de imóveis da comarca de Marília, São Paulo, em conformidade com o que dispõe o decreto número 53.712, de 21 de novembro de 2008, destinados ao atendimento de programas sociais, educacionais, comerciais e no desenvolvimento rural, implantados pelo município. Artigo 2º. Para ocorrer as despesas com execução dos objetivos propostos no artigo anterior, fica a Prefeitura Municipal de Oriente autorizada a utilizar recursos próprios do orçamento vigente, a consignação nos orçamentos futuros, onerando as unidades de agricultura e meio ambiente, educação e assistência social. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Oriente, aos 23 dias do mês de junho do ano de 2017. Bom, esse projeto de lei vai... Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de pedir a dispensa do parecer do projeto de lei 10/2017. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Jair Teixeira Alves, pedindo dispensa do parecer das comissões do projeto de lei 10/2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, o requerimento verbal do vereador Jair Teixeira Alves foi aprovado por todos os senhores vereadores e o projeto de lei 10/2017 vai ser incluído na ordem do dia. Expediente do Legislativo, consta moção 52/2017. Moção de pesar número 52/2017. Requeiro na forma regimental
após ouvido o plenário, que envie ofício em nome dos vereadores desta Casa, conste em ata dos trabalhos desta noite, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio dos Santos, dando ciência desta manifestação à família enlutada. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em votação, moção de pesar 52/2017. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de pesar 52/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de pesar 53/2017. Requeiro na forma regimental, após o ouvido plenário, que envie ofício em nome dos vereadores desta Casa, conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Flávia Pereira da Silva, dando ciência dessa manifestação à família enlutada. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017. De autoria do vereador Oswaldo Alonge, assinada por todos os seus vereadores. Em votação, moção de pesar 53/2017. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de pesar 53/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de pesar 54/2017. Moção de pesar número 54/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvido o plenário, que envie ofício em nome dos vereadores desta Casa, conste em ata dos trabalhos desta noite, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Donizete Gomes da Silva, dando ciência dessa manifestação à família enlutada. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge, assinada por todos os vereadores. Em votação, moção de pesar 54/2017. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de pesar 54/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 55/2017. Requer a mesa, após ouvido o plenário, que caminhe ofício à MEIF professora Elza Cavadas Reis, parabenizando toda a equipe da referida escola pela brilhante festa junina realizada no dia 25 de junho de 2017. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge, assinada por todos os senhores vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 55/2017, com preferência ao autor, o vereador Oswaldo Alonge. Com a palavra, o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Bárbara, nossa advogada, Daniele, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Pois bem, ontem tivemos uma festa brilhante no ginásio de esporte, e é interessante, quando promove uma festa em que envolve a família, principalmente daquelas crianças pequenas, os pais, as mães, vós e vós participam. E realmente foi uma festa brilhante e não podemos esquecer de parabenizar e agradecer toda a equipe da professora Elza Cavadas Reis pelo trabalho que eles prestaram aos familiares e à nossa comunidade em termos de festa junina, que é tradicional em nossa cidade. Então, parabéns a todos pela brilhante festa ontem no Ginásio do Esporte. Obrigado, presidente. Continua em discussão a moção de parabenização 55/2017. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 55/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 56/2017. Moção de parabenização número 56/2017. Requeiro na forma regimental, após ouvido o plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de parabenização ao Empório Rural dos proprietários, Ronan e Flávia, localizado na rua Rodolfo Miranda, 469, Oriente, São Paulo. Justificativa.
Parabenizo os proprietários por mais uma boa opção em nossa cidade. O Empório Rural atende muito bem às necessidades de todos os munícipes, com diversas variedades de produtos e também sendo no local um agroveterinário que faz toda a diferença. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Sala das Sessões Nick Carter Morris, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos, assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 56/2017, com preferência ao autor Cristiano José dos Santos. Requer a palavra. Com a palavra, o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, secretária Mônica e vereadora, secretária Bárbara, senhores vereadores, advogada Daniela, nossa advogada, toda a população presente. O Empório Rural, na Rodolfo Miranda, do proprietário Ronan e Flávia, não poderia deixar de comentar, né? Ali tem diversidades de produtos, né? Onde a gente pode estar adquirindo. Pela capacidade, pelo ser humano, pela a disponibilidade que eles têm de atender os clientes deles, são muito boa. É muito boa mesmo. Um atendimento de alta qualidade, né? Eu falo isso porque não só meu amigo eles são, mas pela educação que eles têm. O pai deles já é comerciante de longas datas do nosso comércio, então a gente não pode deixar passar em branco. O Ronan e a Flávia têm meu sincero sentimento de gratidão por atender bem não só os seus clientes, mas também ele é veterinário. Ele é uma pessoa que é formada, estudada, e para quem não sabe, ele também se atende na área veterinária. Então, Ronan e Flávia, que Deus abençoe a propriedade de vocês, o negócio de vocês, que Deus abençoe sempre mesmo, cada vez mais vai mais longe, para atender a demanda da nossa população. E queria pegar o gancho também, falar sobre um pouco da festa. Foi muito boa, bem organizada, deu bastante gente. Então eu acho assim, quando a coisa é boa, tem que ser comentada, né? Tem que ser comentada. A gente sobe aqui para cobrar, mas também para agradecer e falar o quanto que foi bom. Meu filho estuda na escola, as professoras de alta qualidade, né, de capacitação do ensino. Então, agradeço a todas as professoras, a secretária, a mãe do próprio prefeito que sempre está presente, e a todos os envolvidos no evento. Que Deus abençoe a todos vocês que dá atenção especial para nossas crianças. Obrigado. Continua em discussão a moção de parabenização 56/2017. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 56/2017 foi aprovada por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização 57/2017. Requer na forma regimental, após ouvido plenário, que conste em ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de parabenização aos proprietários da Frangolândia, do senhor Luciano e senhora Ângela, localizada na rua, que é Avenida Max Verde, né? 549, Oriente, São Paulo. Parabenizo os proprietários pelo excelente cardápio que proporcionam diariamente aos clientes de nosso município. A Frangolândia atende encomendas para aniversários, casamentos e festas em geral, além de deliciosos assados aos finais de semana. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Sala das Sessões Nick Carter Morris, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017. De autoria do vereador Sérgio Ricardo Marques Matar Salgadinho. Em discussão, a moção de parabenização 57/2017, com preferência ao autor, vereador Sérgio Ricardo Marques Matar. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 57/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores.
Daqui a pouco a Bárbara vai fazer essa correção só para ficar certo a avenida aqui, Sérgio, para não mandar para os parabenizados com o endereço errado, tá bom? Aí depois a gente reassina todo mundo. Consta a moção de parabenização 58/2017. Moção de parabenização número 58/2017. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário, que encaminhe ofício à EE professora Aparecida Lopes Ramos, parabenizando toda a equipe da referida escola pela brilhante festa junina realizada no dia 10 de junho de 2017. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017. De autoria do vereador Oswaldo Alonge, assinada por todos os vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 58/2017, com preferência ao autor, vereador Oswaldo Alonge. Requer a palavra. Com a palavra, vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Também na Lopes Ramos, é uma tradição, todo ano se realiza uma festa junina e nós não podemos deixar passar em branco, porque nós temos que prestigiar e valorizar todos os profissionais de ambas, ou melhor, de todas as escolas, tanto da EMEI-F, como também da Lopes Ramos, porque quando se faz uma festa, é com o intuito, às vezes, para arrecadar fundos, para comprar material escolar, ou material de escritório, e também a união das famílias, que é importante essa união, a interação de família com a escola e com os profissionais, para que a coisa flua melhor durante todo o ano. Portanto, temos que lembrar também da Lopes Ramos, da brilhante festa que foi feita agora no mês de junho. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção de parabenização 58/2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 58/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta a moção de parabenização 59/2017. Requer a mesa, após ouvido o plenário, que encaminhe ofício à EE Dona Vitu Giorgi, parabenizando toda a equipe da referida escola pela brilhante festa junina realizada no dia 24 de junho de 2017. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017. De autoria do vereador Oswaldo Alonge, assinada por todos os senhores vereadores. Em discussão, a moção de parabenização 59/2017, com preferência ao autor, vereador Oswaldo Alonge. Requer a palavra. Com a palavra, vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Também na Vitu Jorge, quantos e quantos anos é feito ali essa festa junina, sempre foi um sucesso, como sempre foi na Ramos e também aqui na EMEI-F. Então nós temos que valorizar, como eu já disse anteriormente, todas as escolas, todas as famílias, todos os pais, as mães, avós, avós, tio e tias, que lutam para que tenha sucesso em tudo, pensando no seu filho, na sua filha, quando vai à escola. Primeiro, buscando o conhecimento. O conhecimento é indispensável para qualquer um. E nós não podemos também esquecer aqui que nós temos que valorizar todos os profissionais da educação. Diretor, coordenador, vice-diretor, professor e também os funcionários. Porque no Brasil, de um modo geral, não são valorizados. Mas nós, pelo menos, podemos prestigiá-los aqui e homenageá-los numa data assim, que foi unânime, vamos dizer assim, no mês de junho, em que todas elas fazem essas festas juninas em prol da nossa comunidade. Então, parabéns a todos e a todas as escolas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção de parabenização 59/2017. Em votação, os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, a moção de parabenização 59/2017 foi aprovada por todos os senhores vereadores. Consta indicação 64/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência
Instalar lixeiras na Praça João Paulo II, pois a mesma não dispõe de nenhuma lixeira. Justificativa. Senhor Prefeito, infelizmente a praça em referência não dispõe até o presente momento de nenhuma lixeira e é preciso instalar várias para que o lixo seja depositado nas lixeiras e não jogados no chão. Sala de sessão das sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 65/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência, criar um viveiro de mudas com o objetivo de auxiliar no reflorestamento das matas ciliares, a arborização de ruas e avenidas e promover a educação ambiental. Para que seja possível a recuperação de uma área degradada, se faz necessário ter mudas nativas prontas para o plantio. O desenvolvimento de viveiro de mudas diminui custos e produz mudas de qualidade. Justificativa. Senhor Prefeito, a implantação de espécies nativas se constitui uma maneira adequada de preservação do meio ambiente e recuperação de áreas degradadas e mata ciliar. O objetivo desse projeto é desenvolver habilidades junto aos alunos das escolas públicas, municipal e estaduais, e suas comunidades, relacionadas à produção e plantio de mudas de espécies florestais nativas, buscando ao longo desse processo despertar nos participantes a consciência quanto à importância da recuperação e preservação ambiental. Sala das sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 66/2017. Indicação número 66/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores que tome as devidas providências com a máxima urgência, adquirir um podador de galhos e uma motosserra para que os funcionários possam executar as tarefas mais complexas com urgência. Justificativa. Senhor Prefeito, é lamentável que a Prefeitura Municipal de Oriente São Paulo ainda não adquiriu esses aparelhos para facilitar, agilizar e evitar possíveis acidentes, pois é comum funcionários da Prefeitura podarem galhos de árvores usando facão. Sala das sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho de 2017, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Consta indicação 67/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Eduardo Bodorini Mores se há a possibilidade de fazer uma faixa de pedestres e uma lombada na rua Evaristo Tardim, nas proximidades do número 83, bairro Maria Garcia. Justificativa. Senhor prefeito, vem através dessa indicação solicitar do setor competente a possibilidade de uma faixa de pedestre e uma lombada, pois no referido está localizada uma igreja e tem um grande fluxo de pessoas, dentre elas crianças, e a referida faixa e a lombada serão uma forma de redução de velocidade nos condutores que delas se excedem. Sala das sessões Nick Carter Mores, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017. As indicações de 64 a 67 serão encaminhadas diretamente ao chefe do Executivo, pois independem de votação. Consta ofício 93/2017, em resposta ao requerimento 15/2017 do senhor vereador Cristiano José dos Santos. O senhor já tem uma cópia, né? O ofício está na Secretaria da Casa à disposição de todos os senhores vereadores. Ordem do dia. Na ordem do dia consta o projeto de lei 10/2017. Em discussão, o projeto de lei 10/2017. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto 10/2017. A Casa da Agricultura, onde é instalada hoje, é um prédio público e ali já é usado para fazer reuniões. Eu fui lá hoje justamente para saber essa situação. Se o funcionário, infelizmente, deturpou a minha ida... Senhor vereador, o senhor se atente ao mérito do projeto. Esse problema o senhor vai discutir no tema livre, que não é objeto do projeto.
Então o senhor fale do projeto, fazendo um favor. Se ele deturpou, é problema dele. Professor, eu Bom, vou cortar a palavra do senhor. a finalidade desse projeto é apenas termo de permissão de uso. Ninguém está tomando nada de ninguém. Se entenderam que vai tomar, é porque a pessoa é ignorante. É apenas usar o prédio para reuniões. Reuniões para que o pessoal possa, em detrimento dos programas sociais, educacionais, comerciais e desenvolvimento rural. É apenas, ninguém vai tomar o prédio da Casa Lavoura. O projeto não diz isso. Está dizendo apenas usar, vai usar. E eu concordo com isso. E o projeto também diz que os recursos do município serão utilizados para a manutenção, pagamento de tarifa de água, de energia e assim por diante. Então, vai ser usado, mas vai ser feito reparo, se caso precisar, conservar o prédio. Se é um prédio público, é um prédio nosso. Friso mais uma vez, ninguém vai tomar o prédio da Casa Lavoura. O prédio será apenas usado para reuniões em benefício da nossa população. Por isso, esse projeto tem o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 10/2017. Com a palavra o vereador Edson Guimarães Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, população que aqui comparece, uma boa noite e bem-vindo a todos. Nós tivemos agora a apresentação de um projeto, né? Eu, particularmente, eu acho que é uma forma de já iniciarmos um pouco mais a aproximação da Casa da Agricultura Estadual, que nós não somos municipalizados aqui em Oriente. Fazia tempo que a gente vinha sempre procurando que alguém tomasse a frente, que fosse e conseguisse fazer alguma coisa pela agricultura. Então, acho que agora que formou-se um grupo, fora de política, porque às vezes a gente sabe que, infelizmente, misturou política, começa a tomar outros lados. Então, eu acho que nós temos que apoiar. Na legislatura passada, eu fiz algumas indicações para a municipalização da Casa da Agricultura. Conversei com o prefeito, ele expôs a dificuldade, porque aí nós precisamos contratar um agrônomo, precisa pagar os 8 salários mínimos, que é o mínimo da carteira. Veterinário, então ele expressou a dificuldade da gente fazer isso. Mas eu acho que agora já é uma aproximação. Nós começarmos a utilizar o prédio da Casa da Agricultura, vamos tentar depois procurar uma proximidade maior no governo do Estado com a Casa da Agricultura, porque todo projeto que for pedir algo destinado à agricultura do Estado de São Paulo é via CAT. Então, nós precisamos ter essa aproximação deles. O Oriente é um pouco esquecido aí nessa parte da agricultura. Nós somos um município com baixa produtividade, né? Eu acho que tem como a gente melhorar, mas a gente precisa de programas, assim como está tendo agora, essas reuniões. Eu tinha até uma pessoa ali fora hoje que participa desses cursos, falou, nossa, olha que legal. Então, acho que nós temos que incentivar. Vocês viram, o Brasil teve uma safra recorde, né? Acho que pela primeira vez da história vai colher mais que os Estados Unidos. Nós temos uma super safra. Vocês viram ontem, saiu a notícia que o Brasil criou 40 mil empregos e 90% desses empregos vieram da agricultura. Então, nós temos que seguir esse rumo, né? Para depois também a gente utilizar essa estrutura, tudo bem montada, para mostrar ao governo do Estado e, com esses resultados, trazer recursos para a cidade. São máquinas, implementos, principalmente para o pequeno e médio agricultor. Então, eu acho que nós temos que incentivar sim. Eu gostei muito que venha um projeto destinado à área agrícola. Eu sei que é só um início, mas é um passo. Para quem não deu nenhum, para dar um passo adiante, é muita coisa. Então, fica o nosso apoio aqui. Nós estamos aqui à disposição no que der para ajudar, tá? Na parte agrícola, se tiver alguma...
até dúvida, eu não sei, algum incentivo nosso aqui, eu acho que essa casa aqui vai ajudar no que for preciso. Então, não precisa nem falar, claro que tem meu apoio, eu acho que de todos aqui. E eu mais aproveitei os minutos aqui para tentar incentivar a gente aqui, trazer mais coisa ainda da Casa Agricultura. Vamos tentar aproximar um pouco mais, né? Que aquele projeto lá e esses cursos que eles fazem é mais do que bom. Eu não sei, isso sim cabe trazê-los aqui qualquer hora aqui e nós agradecermos, tá? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 10/2017. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, secretária Mônica, Bárbara, senhores vereadores, população presente. Além de ser muito importante esse projeto, que vem do Executivo, tem meu apoio, acredito que o apoio de todos os vereadores, mas, além do projeto, acho que a gente, como vereadores, vamos nos posicionar como vereadores. Primeiramente como vereadores, né? A gente não pode pegar e colocar a carroça na frente dos burros para tentar resolver do dia para a noite. Então, tenho certeza que pode ser que o prefeito vai ser atendido em alguma reunião para que possa vir conversar, sentar com eles e tentar resolver da melhor maneira possível para que esse projeto siga adiante. Para seguir adiante, a gente tem que apoiar, saber o que está falando e também nos colocar à frente para querer ajudar o projeto. Então vamos nos unirmos mesmo, vamos apoiar o projeto, mas temos decisões superiores a nós. Então, acredito que esse projeto vai ser muito bom para reuniões, para eventos. A nossa cidade precisa que esse projeto seja aprovado, mas digo desde já, tenho meu voto, mas eu acho que nós temos que nos posicionar, primeiramente, como vereadores que apoiam um projeto e deixar o executivo tomar a frente para que ele possa conversar da melhor maneira possível. Então está aqui o meu apoio sobre o projeto. Eu voto a favor desse projeto e eu tenho certeza que esse projeto sendo aprovado vai beneficiar muita e muita gente da nossa cidade. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 10/2017. Com a palavra a vereadora Mônica. Eu gostaria também de deixar registrado meu apoio. Acho importante, que nem o Edinho falou, dar esse primeiro passo. Eu acho que só de ter essa parceria da prefeitura conseguir usar o prédio já é um começo, né? Quando eu estive no Ministério da Agricultura, nós tivemos em reunião lá, o Dado até estava comigo. Lá eles têm um mapeamento da cidade, tudo que é produzido, os produtores cadastrados, e realmente foi o que a Edinho falou, a nossa cidade tem pouco produtor. E então, assim, a gente precisa incentivar, porque nessas horas que a gente vai pedir o recurso, eles vão avaliar isso, mas como que eu vou dar um recurso para o município que não eles têm essa forma, a visão que eles têm de olhar, é que a gente parece que o município não incentiva, e a gente sabe que não é. Inclusive, quando eu estive lá, eu comentei com a secretária lá do Ministério, que aqui a gente tinha aquela feirinha de domingo, né? Até perguntei para o Dado e conversei com a Cidinha, a feirinha parou, porque o problema era as barracas. Porque a prefeitura tinha que emprestar, então era final de semana, a prefeitura tinha que disponibilizar o caminhão, disponibilizar motorista, pagar hora extra, então, né, a gente sabe que o momento não é para gasto. E essa semana passada eu recebi um WhatsApp, né, uma mensagem, que eles
teriam alguns lotes de barraca, de feira, e se eu tinha interesse. E eu falei, lógico que sim, né? Então, a partir do momento que a gente começa a movimentar, eu acho que isso já é um movimento. Pode ser um pequeno passo, mas acho que já foi dado, então, esse primeiro passo. Então, tem o meu apoio, sim. Continua em discussão o projeto de lei 10/2017. Em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, o projeto de lei 10/2017 foi aprovado por todos os senhores vereadores. Próxima ordem do dia, nada consta. Tema livre. Cada vereador dispõe de 10 minutos para falar sobre qualquer assunto. Com a palavra, o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ainda referente a esse projeto já aprovado, Oriente, nós temos muitos programas de interesse público, que é em parceria com o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAC, Serviço de Aprendizagem Comercial, o STR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso é muito importante, o que o pessoal tem feito aí, cultivo de horta, por exemplo. Então, essas parcerias são indispensáveis para que a agricultura em Oriente possa prosperar. E como já foi abordado no projeto, o Oriente precisava de um espaço físico. Por quê? Para atender as demandas de várias faixas etárias. Ali vão alunos de 14 anos, ali vão adultos, ali vão os proprietários de fazenda, de sítios. Então, esse espaço físico virá em boa hora para todos terem suas reuniões num lugar bastante aconchegante. Bom, quanto às indicações, a Praça João Paulo II também é uma praça frequentada por bastante gente, como é a Praça Caibar Mores, a praça aqui da nossa Igreja Nossa Senhora Aparecida. Lá também não dispõe de nenhuma lixeira. Eu fui procurado hoje por alguns moradores. O pessoal está lá com criança, está comendo uma pipoca, um sorvete, e não tem onde colocar o lixo. Então precisaria colocar também lá umas lixeiras, do mesmo modelo que tem lá na Praça Caibar Mores. Ou então, outro modelo, mas algumas pelo menos, para poder o pessoal depositar lixo no lixo e não jogar lixo no chão. Isso também é questão de preservar o meio ambiente, para evitar que esse lixo depois vá com a água da enxurrada para os rios. Uma outra indicação que eu venho batendo há muito tempo também aqui é sobre o viveiro de mudas. Nós temos em nossa cidade muitos rios que estão aí degradados, nós estamos aí sem matas ciliares, então precisaríamos de ter um viveiro de mudas com árvores nativas da nossa região, para poder fazer com que esse viveiro, né, fosse montado com esse objetivo de reflorestar aquelas áreas degradadas, tanto as margens dos rios, das nascentes, como também as propriedades. Então, esse viveiro de muda seria importantíssimo, já que nós temos aqui em Oriente 6 leis ambientais aprovadas por nós no mandato passado, referindo-se aos mais diversos assuntos, como, por exemplo, não ao desmatamento, não às queimadas, não à poluição dos rios, proteção das matas ciliares. Então, a coleta seletiva, nós temos várias leis ambientais. Então, esse viveiro de mudas viria ao encontro do útil ao agradável, e nós depois, com esse viveiro, distribuir as mudas para os proprietários, fazer então o reflorestamento das margens dos rios, das nascentes, enfim, fazer com que nossa cidade avance no selo verde-azul, porque o meio ambiente precisa da nossa ajuda. Nós somos os únicos seres vivos na face da Terra que degradamos o meio ambiente. Nós, o ser humano, o Homo sapiens, só ele degrada, os outros não. Nós somos os grandes culpados do meio ambiente estar nessa situação. Portanto, o verde muda seria importantíssimo para que nós possamos, então,
colaborar com o meio ambiente. Agora, eu já também comentei isso aqui, eu presenciei uma situação semana passada, funcionário em cima de uma árvore, da prefeitura, em cima de uma árvore, correndo risco de cair, se machucar, podando uma árvore com facão. Gente, facão é da idade da pedra lascada. Não é possível o Oriente não ter uma motosserra e um podador de galho. Não é possível. Só uma parte. O senhor sabe o nome do funcionário? Não vou falar, presidente. Não tem nome, porque o serviço de poda de árvore é terceirizado, não é funcionário da prefeitura. Então, vou falar. Opa. O senhor Marenga, pronto, o senhor Marenga. Ah, tá. Ele podou uma árvore em frente à igreja evangélica, aqui, perto da antena da telefônica. Você pode consultar ele. Ele ficou em cima dessa árvore, podando galho por galho, e eu presenciando. O perigo dele cair. O senhor Marenga. O senhor pode consultar ele. Hoje, isso que o Rodolfo está falando, eu também conversei com o Carlão hoje, a respeito de umas árvores que tem que ser podada. Ele também me deu essa informação, de que o funcionário da prefeitura não faz poda de árvore, que o serviço é terceirizado. Então, eu acredito que talvez... Mas esse estava cortando a árvore. De repente, até sem... não, autorizado. Sem autorização. Eu não sei, isso aí tem que averiguar. Ele estava cortando essa árvore e o outro funcionário arrastando os galhos. Depois o caminhão passou e levou embora. Em frente à igreja evangélica lá em cima. O senhor Marenga pode consultar que ele vai dizer para o senhor. Eu brinquei com ele. Ô, Marenga, perigoso você cair daí e fazer o quê? Com um facão. Quer dizer, gente, eu acho que nós estamos no século XXI. Um podador de galho não custa tanto assim. O podador de galho, você poda do chão, lá no alto você corta os galhos e vão cair de uma boa. Como tem aqui, o terceirizado, sim, tem o podador de galho. Agora o funcionário fazendo, correndo de cair. Mas alguém mandou ele fazer esse serviço. Alguém mandou ele fazer. Eu não vou investigar quem foi, porque não compete a mim. Mas é uma observação que eu faço, uma indicação que eu faço, porque o Oriente precisa de um podador de galho, ou uma motosserra, porque nem tudo vai poder terceirizar. Já que nós falamos em recursos escassos, então é preciso preparar funcionário e ter um maquinário adequado para poder economizar recursos e fazer o serviço de uma forma segura. Agora, podar galho de árvore com facão é da idade da pedra lascada. Obrigado, senhor presidente. Continua o tema livre. Com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, secretária Mônica, Bárbara, Daniela, nossa advogada, população, os companheiros vereadores, boa noite a todos. Na verdade, governar é fazer escolha, né? E nós não podemos impedir, quem somos nós aqui, para atrapalhar as coisas que estão dando certo no município. Esses cursos são de extrema importância e, de fato, não tinha um local adequado para aglomerar essas pessoas que estão querendo estudar nesses programas que foram citados aqui, o Senar, o Senac, o Sebrae, PNAE. Então, são programas que estão sendo assistidos pela administração, gente que faz o serviço com carinho, se dedica, teve um relacionamento com esses órgãos, teve que ir para São Paulo. E o prefeito Dado vem querendo, há muito tempo, a Secretaria da Agricultura, a sede aqui no nosso município. Uma que está perto da prefeitura, de fronte. Então é importante a gente ter um local, ter uma base fixa para esses tipos de modalidade, esse tipo de evento que vai acontecer, esses cursos. Na verdade, há muito tempo atrás era reivindicado isso daqui. Então, graças a Deus, veio numa hora certa. A situação não é boa, mas eu tenho certeza. Pelo menos a limpeza daquele imóvel, a prefeitura vai ter mais carinho, porque o Estado não limpa.
Você vê ali que não tem pintura, é um abandono total. Então, nós acreditamos sim, porque tem muita mudança em Oriente. Teve lugar feio, que é lugar que ficou bonito hoje. Então lá nós vamos fazer a verdadeira Casa da Agricultura. Os funcionários lá não é culpado, porque são funcionários do Estado. O Estado não mantém a limpeza lá e nem a pintura. Então, o município, assumindo agora, temos documentos que podemos fazer lá ser um lugar aconchegante e se tornar esses cursos que tem um local destinado. As pessoas capacitadas que trabalham, fica aqui o meu agradecimento a todos, e que sempre que precisar dessa casa aqui, primeiro nós vamos discutir o projeto aqui, não lá fora. Depois será votado, aí sim o prefeito tem permissão para fazer o que ele quiser. Essa casa é de leis, essa casa é uma casa que vota as leis para o prefeito ter, junto com o projeto, sabedoria para fazer o que ele quer, o que ele bem entender. Falaram aqui das festas juninas, muito bem lembrado. Vitu Georgia, Ramos, todo ano faz esse evento, um evento maravilhoso, onde pega a nossa faixa de crianças, adultos. Eu venho também aqui dar os parabéns a todos os organizadores, diretores, coordenadores das duas escolas que estão com o Estado hoje. Mas as escolas Vitu e Ramos, ela tem uma participação muito grande no poder público. Muito grande. E a prefeitura vem ajudando também nessas festas. Nós temos ofício, eu tive com o prefeito, todo ano o prefeito dá o som e coloca à disposição a comida também. Então, tem ofício protocolado das diretoras, dos diretores, dos coordenadores, de quem possa pedir. Você tem uma ideia, o som a prefeitura pagou das duas escolas. Então, agradecer ao prefeito também, né? Porque o prefeito também ajuda, porque os fundos que arrecada, a escola guarda para algumas coisas que são gastos lá. Então, o prefeito, obrigado por ter atendido e obrigado por ter passado para o vereador para falar nessa casa aqui. Porque às vezes a pessoa elogiou a festa, mas não falou que o poder público, o povo, a comunidade de Oriente também ajuda. Porque paga os seus impostos e é revertido para a prefeitura e a prefeitura aplica no município. Agora, falar da Elza Cavada Reis, a festa que todo ano deu certo, são duas comemorações, festa junina e a formatura. Começar a agradecer todos os funcionários, coordenadores, a Rita, da secretaria, a Zana e a Cláudia, Norma, a secretária Ana, todos os professores, todos que ajudam as nossas crianças da Elza Cavada Reis. Festa maravilhosa, linda, não pude estar presente, minha esposa estava, tive outro compromisso, mas eu sempre fui nessas festas, sei como é que é a dedicação, o carinho que tem com as nossas crianças. E a nossa escola Elza Cavada Reis, ela tem um diferenciamento muito grande na educação. Nós temos lá inglês, espanhol, merenda de qualidade, nós temos transporte gratuito, uniforme verão e inverno, tênis, higiene bucal, todo mundo recebeu, temos acompanhamento de dentista, temos pessoas ali capacitadas quando uma criança passa mal, já tive ali presente na secretaria, a criança passa mal, o pessoal que está na secretaria liga na hora para os pais virem buscar. Então tem uma diferença. E tem uma avaliação muito boa. Eu vou citar aqui um exemplo. Tem crianças que saíram daqui e foram estudar na Fundação Leshimura. Chega lá, o conhecimento da criança aqui é muito grande. Você entendeu? A criança sai com conhecimento elevado. O meu filho estudou na Elza Cavada Reis. Como eu gostaria que voltasse essa época, né? Porque hoje ele faz o 6º ano e saiu com o ensino elevado daqui, bem avançado. Então é um exemplo, um modelo que nós estamos trabalhando dia a dia para que isso aconteça. E o prefeito não mede esforço. Falou de educação e saúde, nós estamos atrás de leis, nós estamos atrás de recursos para melhorar. Então, está de parabéns, prefeito Dado, Tati do Social, nós, vereadores aqui. Vamos entrar em recesso agora, a casa fica 30 dias sem votação,
Só se tiver sessão extraordinária, né, presidente? Sem indicação, sem requerimento. Isso. Então, esse é o trabalho. Então, governar é fazer escolha. É a gente ver que a cidade tem o crescimento, a população tem conhecimento, que o município hoje ele respira um ar bem melhor, muito mais, com certeza, o dinheiro aplicado verdadeiramente. O Dado é um prefeito que tem responsabilidade financeira. Falo isso aqui com orgulho, porque sei que hoje as finanças de Oriente estão em dia e estão atendendo a comunidade. Probleminha aqui, probleminha ali, existe toda hora, porque a saúde não tem hora, uma ponte quebra não tem hora, mas a gente está aqui para solucionar e ajudar. Crítica, ela é válida, mas não de ataque. Antecipação de crítica, lá fora quem faz, é covardia. Então, por isso que a gente tem que entender as coisas. Rever primeiro, saber o que está acontecendo, para depois informar o munícipe. Porque depois sai distorcido, aí a comunidade fala, o que vocês estão fazendo lá? Muita coisa. Então, primeiro, vamos discutir aqui na casa. Depois leva lá para fora, mostra, ó, foi aprovado agora. Ninguém vai tirar ninguém dali, não. Teve uma conversa muito ruim hoje. Eu não queria ficar citando o nome, não quero citar, mas chegaram a me ligar, presidente nervoso, preocupado. Ninguém está tirando nada de ninguém. Benefício conquistado é benefício da pessoa. Ninguém está querendo nada. Nós estamos querendo ampliar, dar um espaço digno para esses cursos que estão tendo na nossa cidade, que nunca teve na história. Nunca teve. Então, vamos respeitar primeiro a casa. A hora que votar o projeto, faça a política daqui para fora. Que a política ela é democrática, faz do jeito que a gente quer. Mas não joga as pessoas contra nós, não. Nós não estamos tirando nada de ninguém, não. Obrigado, senhor presidente. Continua o tema livre. Requer a palavra. Com a palavra, o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos novamente. Acabamos de aprovar um projeto muitíssimo importante, né? Como o vereador Salgadinho falou aqui agora na tribuna. Eu acho que realmente tem que se parar de levar a conversa fiada para fora da Câmara assim. Tem que se parar. Eu acho que todos nós somos vereadores eleitos pelo povo e temos que manter novamente, vou falar aqui novamente, a postura, a dignidade, a transparência e o compromisso com o povo que está lá fora. Com a população que nos confiou o seu voto para que possamos trabalhar dignamente dentro desta casa. Eu fico muito irritado e fico muito decepcionado com fofocas e com a falta de caráter. Vou citar um dos projetos Senar, que graças a Deus, quando eu falei para vocês na sessão passada que ganhei uma doação de um amigo, de uma XP20, o próprio Edinho conhece muito bem a máquina. É uma máquina muito boa, de alta qualidade. E essa máquina eu segurei e custeei do meu próprio bolso, uma de 20 litros, que é mais útil para o projeto. Então, assim, ó, quanto mais a gente fala, eu acho que só falar não vai adiantar nada. Vamos agir também, né? Vamos agir, vamos levar o incentivo para esse tipo de projeto adiante. Fiquei muito contente que a Cidinha me recebeu muito bem lá no Zanardi, no sítio do Zanardi, onde eu fiz a entrega da máquina. Não para querer falar assim, o Cristo está se aparecendo, não. Não, porque lá eles não tinham máquina e eu vi a necessidade deles. Então, gente, trabalhar com papel é fácil. É muito fácil. A gente trazer um monte de papel, com certeza, é demanda da população, mas a gente sabe que a crise política e financeira
está aí e a gente tem que ser inteligente, trabalhar com sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria, vai ficar uma pilha de papel desse tamanho assim, ó. Então esse projeto, eu tenho certeza que o prefeito está com uma visão ampla lá na frente, de manter várias categorias, projetos para a agricultura, que a gente sabe. Então fica aqui, ó. Todos nós sabemos que prédio estadual não é de total responsabilidade do município. Se vir efetuar isso em papel, em garantia, falar está sendo municipalizado, vai ser municipalizado, aí sim, a cara vai mudar. Porque esse prédio praticamente esteve abandonado por muito tempo. Por muito tempo. Então eu acredito que não só os projetos, mas valorizar as pessoas que possam estar nos servindo diretamente e indiretamente para esse projeto. Porque eu sei que tem bastante pessoas aqui que faz o próprio viveiro em casa. O próprio viveiro é feito em casa. Eu tenho um cunhado que faz bastante mudas, plantas nativas. O bar do Giovanni ali, ó, do Sinforoso, é um ponto de referência que tem muitas mudas ali. Quem quiser ir ali pegar uma muda, falar, Giovanni, eu preciso dessa muda, essa muda é uma planta nativa que eu posso estar plantando lá também. Fazer o papel de cidadão, fazer o papel de pessoas prestativas para ajudar o meio ambiente. Gratuitamente. Aquilo ali não é vendido não, bem falado. Então o Giovanni tem minha sincera consideração e meu respeito. O Fábio Prete também tem. O Zeno também tem no Novo Oriente. Bastante muda que ele faz a muda ali e expande para a população. Quem queira pegar na casa dele, pode ir lá pegar que está liberado. Na casa do Fábio Prete, no bar do Giovanni, do Sinforoso. Então são os pontos estratégicos de referência. Lógico que o viveiro de muda vai ser muito bom. E esse espaço aqui mesmo, da Casa da Agricultura, pode ser implantado esse tipo de viveiro. Mas a gente tem que adquirir primeiro, a gente tem que nos organizar, manter a responsabilidade de manter um projeto vivo, que a nossa obrigação é essa, de ajudar o prefeito de manter vivo o projeto. Não só depende dele, mas da força de todos os vereadores. Então é isso, gente. Vamos pensar, ter sabedoria e colocar diante dessas dificuldades que está tendo aí em parte financeira, econômica. O Brasil está de ponta cabeça na parte política. Então a gente sabe o papel que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente pode fazer de melhor para melhorar a vida do meu próximo, para o bem comum. Então fica aqui, meu agradecimento para a Cidinha, meu agradecimento por todos os vereadores que aprovou esse projeto, que vai ser de grande valia para o Executivo. E agradeço também, principalmente, a Deus. A gente fala bastante aqui, mas a gente também tem que falar um pouco de Deus, né? E graças a Deus, Deus vem colocando sabedoria para todos nós. Cada um vai trabalhar da sua maneira. Lógico que a gente tem que respeitar, mas nunca deixar de comentar. Vamos manter o caráter, manter a sinceridade, a transparência e saber o que a gente fala na rua. Porque talvez uma palavra mal falada repercute em Oriente inteiro de uma forma que não é para ser levada. Então vamos ter o pudor, vamos ter a sinceridade como vereador, manter a nossa vereança com sinceridade e falar, eu sou um vereador para o povo, não sou um vereador de fofoca, eu não sou um vereador de ficar levando leve trás e muito menos de ficar metendo pau no meu companheiro para me ganhar voto. Essa não é a minha índole e tenho certeza que de muitos aqui não é.
vamos manter a sinceridade política. Esquecer aquele governo que está lá atrás, nos trazendo os maus benefícios, e a gente tendo que lutar com as próprias forças aqui para poder vencer as dificuldades. Então, assim, eu falo mais uma vez, vamos se unir, arregaçar as mangas, dar a mão para o prefeito e falar assim, ó, prefeito, eu estou aqui como vereador para mim fazer uma crítica construtiva, e vencer as dificuldades juntos, porque a gente sabe que o prefeito, mais do que nunca, numa dificuldade dessa, precisa dos seus vereadores. Se quiser falar comigo em particular, estou à disposição. Pode chegar em mim e falar. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o tema livre. Com a palavra o vereador Edson Guimarães Bueno. Senhor presidente, senhores aqui e a população que nos acompanha pela internet também, né? Primeiro eu gostaria de perguntar, eu acho que a Mônica e o Marcos podem tirar essa dúvida talvez. Massoterapia tem pelo SUS? Ah, tá. Tá. É assim, né? Tá, aqui uma pessoa me procurou e pediu que eu fizesse até uma indicação, que eu gostaria de fazer então uma indicação verbal ao secretário Tiago Parra, de ver a possibilidade em fazer uma parceria com o SUS para atender pacientes que necessitam da massoterapia em Oriente. Porque parece que já temos profissionais aí que estão habilitados a fazer esse tipo de terapia e o secretário consegue fazer essa análise para nós. Eu não conheço muito do assunto da saúde, mas eu acho que nós podemos solicitar ele. Eu acho que o caminho seria esse. Eu acredito que sim. Eu acho que hoje são formas alternativas, né, de tratamento, e tudo que puder ser feito dentro do município é muito melhor para o paciente mesmo. Sim. O senhor poderia, então, fazer isso? A indicação vai ser redigida e amanhã entregue ao secretário da Saúde. Obrigado. Nós já falamos aqui da Casa Agricultura. Vou voltar agora a algo que antes era fora do projeto, então eu não poderia falar. Oriente é um município não só da população, que nós temos uma população pequena, né, relativamente pequena, mas o nosso território é pequeno também, né? Oriente tem 1/3 do território, por exemplo, de Pompeia, né, no território rural. Então, obviamente, nós produzimos menos, mas talvez nós poderíamos produzir mais por quilômetro quadrado. Tem municípios, que eu até marquei 3 aqui para não esquecer, que viraram referência em alguma coisa. Por quê? Porque, com certeza, na época, houve um grupo de pessoas que trabalharam para desenvolver os agricultores a produzir uma certa cultura, e eles ficaram especialistas, um ajudaram o outro, criaram as cooperativas e cresceram. Até quando a gente fala hoje, eu marquei os 3 aqui. Vamos falar de perto, hein? Não vamos longe. Quintana, lembra do amendoim? Ibitinga, bordado. Em Bastos do ovo. Por que Bastos produz ovo, Oriente não produz? Não, é igual. Senhor vereador, nós temos Herculândia com mudas de frutas, de frutíferas, mudas ornamentais e um monte de coisa também. Exatamente. Só para complementar o raciocínio do senhor. Ótimo. Não caiu do céu, tá? Nem a terra de lá é melhor do que a nossa, nós fazemos parte da mesma qualidade de solo, um solo fraco, arenoso. Então, com certeza, houve grupos que trabalharam e desenvolveram aquela cultura, porque nós não conseguimos ser bons em tudo. E também não é bom ser mais ou menos em várias coisas. É melhor você se dedicar a alguma coisa e ser bom diretamente naquilo. Então, eu acho que qualquer hora cabe a gente discutir, chamar pessoas mais, principalmente do Senar, né, que são pessoas
muito mais conhecimento que nós na área, para eles passarem alguma ideia para nós, de repente, e dar certo alguma coisa, né? Já tentou, muitos anos atrás, falaram uma vez do maracujá, depois foram falar de cogumelo, começou, mas os mercados ficaram ruins e acabou não dando certo. Eu acho que nós, qualquer hora, eu, em particular, gostaria de conversar com eles também, para, sei lá, de repente, um dia nós podemos ser referência. Nós não temos pessoal do mel, aí que fala do mel, não sei, de repente o nego vai falar assim, Oriente, mel, não sei, um exemplo. Mas nós talvez dedicar em alguma coisa fixa assim, junto um grupo de pessoas, você comercializa melhor, é muito mais fácil você ter uma grande quantidade de produto do que pouco. A cooperativa, certo? Né? Exatamente. Né? O vereador, Oswaldo falou das podas de árvore. Eu também acho que pessoas, assim, eu acho que primeiro é segurança, depois vem o restante. Agora eu também solicito ao senhor, coisa que eu já falei, que o senhor é o único representante do PSDB na casa. O senhor poderia ver alguma secretaria que pode disponibilizar alguma coisa para a gente adquirir esses equipamentos. Uma motosserra custa R$450, porque Oriente é árvore pequena, você não vai desmatar. Eu acho que uma motosserra com R$500 você compra uma motosserra aí que dá para podar todas as árvores da cidade, porque não é todo dia que vai trabalhar, é pouco, por R$500. Até se cada vereador der R$50, nós compramos uma motosserra. Sabe, então eu acho que é uma coisa fácil da gente. Não sei se a Câmara poderia comprar uma motosserra e doar para a Prefeitura. Nós podemos devolver o dinheiro para a Prefeitura e ela comprar, mas se a gente comprar e doar, nós não podemos, não. Só um minutinho. Pois não. Queria só complementar, que é o seguinte, tudo bem que a poda foi feita com um facão, né? Foi do próprio funcionário, igual o vereador Oswaldo falou. Mas não é qualquer funcionário, nem qualquer pessoa que pode manusear uma motosserra. Precisa ter treinamento. Não é verdade? Tem. Então, por isso que é terceirizado o serviço. Aqui eu marquei também, aqui na hora, voltando à agrícola, Oriente, eu acho que antes tinha muitas divisões de municípios, se esse é produtivo, aquele era improdutivo, né? Na última vez que eu tenho, que faz muitos anos atrás, Oriente não era produtivo o suficiente, autossuficiente, né? Não é, né? Se fechar todo o município do Oriente aqui, a gente depender do que produz aqui, nós não sobrevivemos, né? Essa é a ideia. Exatamente. Parabenizo também, aproveitando os amigos que me antecederam aqui, as festas juninas que tiveram, né? Inclusive a da Elza Cavada Reis, a gente sabe, cada ano está melhor, né? Eu tive compromisso particular, eu não vim, mas pessoas, até vocês que foram aqui, já falaram muito bem, a gente tem certeza, o pessoal aí tem feito um trabalho fenomenal, né? Então, aí fica aquela dúvida que nós já discutimos muito no passado, entre municipalização, tirar do Estado, trazer para o município, por isso que cada vez, não é que eu sou a favor ou sou contra, eu morro contra ou eu morro a favor. Eu acho que o tempo vai mudando, a gente tem que sempre sentar, principalmente com os profissionais que estão lá, que eles sabem melhor do que nós, né? Numa futura discussão, porque hoje o serviço municipal de Oriente é muito bem prestado, né? Então, se precisar de uma referência hoje, depois de vários anos municipalizado, nós temos. Então, nós conseguimos ter algumas comparações, pelo menos, para discutir, né? Hoje eu nós falamos muito de política, né? Às vezes você é político, dependendo do lugar, o pessoal até menospreza, ou a gente tem até medo de falar que é político, tem hora, né? De tão humilhado que está essa classe, né? Não por nós, mas infelizmente por aqueles representantes que nós temos, a maioria os melhores do mundo lá em Brasília ainda, né? Aí você vê algumas pesquisas, né? O pessoal às vezes está no meio de corrupção e ainda apoia alguns candidatos, sabe? A gente, sei lá, nós que estamos no meio, nós temos que... Um dos maiores defeitos que existe, não só no Brasil, hein? Isso aí em outros países é igual, sofre o mesmo problema. A pessoa defender muito partido. Nós não temos que defender, eu em particular, né? Nós não temos que defender o partido, mas sim as pessoas, né? Porque o meu partido não me representa. Eu sou do PTB, sigo a sigla, assim, nas leis, tá? Mas eles não me representam. Quem representa eu sou eu, né? A gente tem partido aqui porque é obrigado a ter, certo? E a gente vê muito isso daí, rapaz. Isso aí eu fico um pouco triste às vezes, né? Eu vi
teve o Aécio Neves agora, a irmã mandou soltar a irmã, pô, foi comprovado lá, filmou, sabe? Então isso aí cada vez vai prejudicando. Aí você fala, a pessoa fala, político não vale nada. Político não é só eles, é nós também, né? Então nós estamos num mundo que eu não sei mais o que fazer, sabe? Em termos da política, eu, para ser sincero, eu estou muito desanimado, tá? Vergonhoso. Nós vamos chegar agora ao recesso, né? Também, 30 dias aí, mas aqui o presidente tem né, o compromisso, se algo for necessário, para nos convocar para uma extraordinária. Então fica aqui que todos tenham, se a gente não se vê, caso, sei lá, às vezes nós tomamos uma aí num bar aí também, mas fica aqui o abraço a todos aí, boa noite. Continua aberto o tema livre. Retira a palavra. Com a palavra a vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Bárbara, Daniela, advogada, população presente e todos que nos assistem. Em relação à festa junina, tanto da Ramos, como da Vitu, como da EMEI, né? Mesmo a gente não estando presente em alguma delas, hoje a internet fala por si só, né? Então a gente vê as mães postando as fotos, agradecendo, e a gente sabe que é um sucesso, né? As crianças a gente pode acompanhar pela internet, né? Quem não pôde estar presente. Mas acho que o mais importante disso, né, que eu gostaria aqui de deixar, né, a minha parabenização a todas as diretoras da Vitu, da Ramos, a Ana, né, que é a secretária da Educação, a dona Meires, que é a secretária do governo, tá mantendo essa tradição, porque hoje em dia a gente sabe que tem tanta coisa, né, que se perde, né? Até uma aluna de uma das escolas comentou, falou, tia, acredita que não deixou a gente dançar o funk? Eu falei, mas tem que deixar mesmo, é festa junina. Então, assim, é difícil a gente manter essa tradição. Então, eu gostaria de parabenizar por esse motivo também, né, por ter mantido a tradição. A respeito lá da veterinária do Ronan, realmente o que o vereador falou aqui é a pura verdade, o atendimento, a prontidão, a eficiência deles lá, e eu acho que muita gente não sabe, é bom a gente estar divulgando, o Ronan hoje ele faz aqui o trabalho de castração, tanto de cachorro como gato. Então, às vezes, a gente tinha que, quem tem o animal, às vezes, levar para Marília, tem que levar, buscar. Então, ele está prestando esse tipo de serviço no município. Então, acho que é bastante importante. Alguns dias atrás, eu comentei do doutor Eric, que estava em substituição, que me atendeu na unidade, e eu pude presenciar ele agradecendo o Tiago, toda a equipe, que pela facilidade de trabalhar aqui em Oriente. A semana passada, a Francine, que é funcionária da farmácia, também postou um agradecimento do Dr. Dyer, agradecendo pelo serviço prestado. Então, eu gostaria de parabenizar o Tiago e toda a sua equipe, porque às vezes a gente fala, santo de casa não faz milagre, precisa vir alguém de fora para ver o que está acontecendo e valorizar. Então, realmente, eu tenho a oportunidade de estar ali semanalmente, né, porque eu trabalho ali também. Então, assim, o serviço é eficiente. E o que é bom a gente tem que elogiar. Em relação, o Oswaldo comentou a lixeira, né, da Praça João Paulo II. Esses dias, quando eu fui para São Paulo com o Dado, ele comentou, o Oswaldo fez a indicação das lixeiras da praça aqui da Matriz, ele comentou que as lixeiras já estão compradas, né, há algum tempo. Ele está aguardando terminar aqui o memorial, né, que vai ser um memorial aqui na praça, para fazer a instalação, a inauguração do memorial e terminar o paisagismo. Então, acho que convém, vocês convêm, né? Então, coloca nas duas ao mesmo tempo. Então, é isso. Boa noite e bom recesso a todos. Continua aberto o tema livre. Como nenhum vereador mais quer fazer parte do tema livre, ele está encerrado.
Só vou passar alguns recados e fazer algumas considerações. Eu tive presente na festa da EMEI, Elza Cavadas Reis, como todos os anos, organização excelente, ensaio das crianças, né, com muita eficiência, enfeites, enfim, a festa não consegui enxergar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito, né? Foi uma festa fantástica, as crianças dançando, bem ensaiadas, né? A gente via e havia a satisfação dos pais junto, da organização, tudo, né? A título de curiosidade, eu tive a oportunidade também de participar de festa junina fora da cidade. Meus sobrinhos não estudam em Oriente, então, da mesma faixa etária das crianças aqui, e a qualidade de dança, de organização, a de Oriente chega até a ser melhor do que dessas escolas particulares por aí. Então, isso aí demonstra a competência dessa equipe, né, como a Mônica disse, da saúde, né, uma outra equipe que funciona muito bem também, né, não querendo dizer que as outras não, mas é que essas a gente acaba vendo mais, né. Então, deixar mesmo os parabéns, a moção muito bem colocada, mas a gente não pode deixar de falar porque foi muito bem organizada. A Mônica disse aqui sobre tradição, né? Eu acho, Mônica, que na verdade você está coberta de razão, porque é só a gente conseguindo resgatar as tradições com essas crianças que a gente vai conseguir que elas sigam o caminho correto. Essa coisa de muito liberalismo, de coisa muito aberta, acaba trazendo a coisas erradas, né? Não que eu sou a favor de se trancar e de se colocar dentro de um escudo, de uma bolha. Não é isso, mas a gente tem que ter a tradição. A gente tem que mostrar para essas crianças e ensinar a elas qual é a tradição nossa, de onde que vem, qual é o motivo e que elas tenham prazer em participar dessas tradições. Isso é importante para a educação e para o crescimento dessas crianças com dignidade. Então, achei fantástico. O Edinho falou dos políticos, né? Hoje a classe nossa de político é totalmente, né? Vocês sabem, tem o meu filho mais velho está estudando fora, fazendo faculdade, e esses dias atrás, ele conversando com alguns amigos, falou que eu era vereador. Falou, então teu pai é ladrão. Falou, rapaz, não é ladrão. Meu pai não, eu tenho certeza que não. Falou, então é tonto. Se não é ladrão, é tonto. Né? Então, ele me contando isso aí. Então, eu estou só dando esse exemplo para ver qual é o pensamento, né? Ô, presidente, tonto você não é. Tonto eu não sou, nem ladrão. Não, na verdade, eu falo assim, né? Você vê a ideia que tem, né? É ladrão. Não, ladrão, meu pai não é ladrão. Ele falou, então é burro, então é tonto. Né? Então, assim, né, eu falo, essas coisas acabam, né? A classe nossa, a gente vive numa cidade pequena, a gente sabe muito bem das coisas. Né? Eu aqui na casa, eu administro a casa, ela tem um portal de transparência, nossas contas são transparentes, nossos gastos são transparentes, eu não tenho, né, graças a Deus eu consigo manter isso aí dentro da ordem, o prefeito também consegue, a gente sabe disso. Mas a nossa classe está bem desgastada, né? A imagem nossa está bem ruim. Então a gente tem que cada vez tomar mais cuidado com a nossa imagem para a gente mantê-la íntegra, né? Porque é verdade, é pior ainda, né? Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que estar pensando, né? Nós entramos em recesso a partir de agora, né? A gente retorna no dia 1º de agosto de 2017. É uma terça-feira, mas o regimento no artigo 141, peguei ele só para ilustrar, ele diz que o recesso entre o dia 1º e 31 de julho, né? Então, no dia 1º de agosto volta a sessão, é uma terça-feira. Então, sessão ordinária, os senhores já ficam avisados. Dia 1º de agosto de 2017, uma terça-feira às 20 horas. E ficam já de antemão de prontidão, de plantão, né, para qualquer sessão extraordinária que a gente precise, nós vamos convocá-los para a
apreciação do projeto de lei que for necessário dentro do prazo regimental. Quero avisar os senhores vereadores que durante esse tempo de recesso já foi programado por mim, nós vamos fazer uma pequena reforma no banheiro da casa e na frente da casa, né? O banheiro, pelo fato de estar com as louças quebradas, né, no banheiro dos homens principalmente, e o que mais a gente vai precisar mexer é que nós temos hoje uma cisterna, uma água de reuso, que eu acho um negócio interessante, que você utiliza a água da chuva que está aí e tudo, então foi um projeto, foi um dinheiro que foi gasto nisso, mas a ligação dos dois banheiros, você vem, a ligação tanto da pia como do vaso é a água de reuso. Então aí as meninas, as funcionárias me pediram, me alertaram da situação. Então a pia do banheiro você não pode usar essa água para escovar um dente. Tem, né, a Márcia, por exemplo, passa o almoço aqui. Simplesmente você fica com aquela pia inutilizada, não dá para usar. Tem velório, a pessoa come aqui e tal. Então eu vou fazer essa reforma para poder fazer uma ligação de água só que venha da caixa para a pia, né? Deixar água de reuso só para o vaso e para uma torneira que eu vou colocar para poder usar para lavar alguma coisa que precisar, né? Então vai ser feita essa reforma e também aqui na frente para arrumar essa rampa que é escorregadia, que é um perigo, né? A gente já tem a ideia, já estou fazendo os orçamentos, as coisas, essa jardinagem em volta, essas muritas em volta que estão todas rachadas, a gente vai fazer uma cinta de concreto em volta para não deixar essas raízes do coqueiro continuar estragando essas calçadas. Então vamos tentar fazer um negócio para não precisar fazer duas vezes, fazer uma vez só. A rampa de acesso também nós vamos corrigir ela, vamos colocar um piso aí que não vai mais derrapar, vamos colocar corrimão dos dois lados para poder ajustar a pessoa para poder subir, de repente alguém que tem um pouco de dificuldade. E, seguindo reto ela, nós vamos fazer um acesso de deficiente na calçada, né? Como ela tem espaço para fazer, a gente já vai fazer direto na calçada o acesso de deficiente. Então, são essas as prioridades desse recesso. Até na hora que a gente começar a reforma dos banheiros, se por um acaso alguém precisar por um velório, uma coisa vai ser difícil de emprestar. Os senhores ficam sabendo, porque é impossível a gente ceder um espaço sem banheiro, né? Só que é uma atitude necessária que eu preciso fazer, porque se a gente não aproveitar o recesso, a gente não faz mais. E o recesso do final do ano, a gente vai até 15 de dezembro, não é isso? E os senhores sabem que até o final de dezembro eu preciso devolver todo o dinheiro que eu tenho no caixa para a prefeitura. Então, o tempo que eu tenho para fazer isso é agora em julho mesmo. Então, não tem outro tempo. Eu queria só deixar os senhores a par dessa situação, né, para poder, de repente, na hora de uma necessidade, né, saber. Avisar aqui os senhores vereadores e a população que está aqui, que nos assiste, que a paróquia aqui de Oriente vai fazer uma feijoada no dia 23 de julho. Né? Já estão à venda no valor de R$30, dá para 3 pessoas comer. E é para vir buscar aqui e levar para casa e comer em casa, né? É isso, né? Mônica e Cris, que estão aí na frente da feijoada? Não vai servir, né, no salão, o padre achou melhor fazer e leva para casa, né? Porque às vezes ali tem pessoas que gostam, só que tem um custo, né? A pessoa vai comer ali, é um refrigerante, então a pessoa leva para casa, ela vai vir num pote preparado para isso, plástico, com tampa lacrada. 23, e tampa lacrada, ele vem quase 2,5 kg de feijoada. Então, o pessoal que vai vir ajudar, que já faz em Marília, que é o pessoal da paróquia, onde o padre, lá do Orlando, lá, eu não lembro como... Perpétuo Socorro? Era Perpétuo Socorro. E o pessoal do Rotary, né, que eles já fazem, acho que 5.000 feijoadas, eles vão vir para ajudar, para fazer a primeira vez, para depois a gente estar andando com as próprias pernas. Então, ela garantiu, ela falou, serve de 2 a 3 pessoas, mas assim, tranquilo. Não são muitas, né, porque como é a primeira vez, então a gente vai ser feita 150 unidades. Então, assim, quem garanta a sua, porque, né, eu acho que vai vender bem rápido. No dia 23 de julho também a gente vai ter um leilão beneficente, né, Cris? Vai ser no CCI, é isso? Que é aquele leilão que o Toinho
sempre promove para poder ajudar com cadeira de roda, com medicamentos, com suplemento alimentar para as pessoas mais necessitadas, né? Então já fica de antemão aqui os parabéns a vocês, eu sei que o Cris participa da organização lá, vocês que têm se disponibilizado para isso, e pode contar comigo no que precisar, eu estou à disposição. A feijoada é em prol do ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo do município de Oriente, né? Não havendo mais nada a tratar na presente sessão ordinária, agradecendo a Deus, a considero encerrada.